Salve rapaziada, Ferrer na área, saca só! Parte 4 do anime Beast Tamer, sim, nosso querido domador de feras. Então se você não viu as partes anteriores, vai estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nome do anime. Então já deixa aquele like, fortalece a gente e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, fechou? Fiquem com o resumo aí, valeu! A pedido do grande herói, Rain, Tanya e Kanade chegam até a Floresta da Perdição, um lugar melancólico, que mesmo sendo de dia, ainda é meio escuro. Tanya dá a ideia de queimar o lugar todo inteiro de uma vez. Rain fica maluco e diz pra ela não fazer isso, pois naquela floresta existem muitos animais, mas na real ela só tava de zoeira. O mais importante agora é encontrar o escudo da verdade, que só o herói pode empunhar. Aparentemente, a Floresta da Perdição está em crescimento rápido e constante, então o mapa que o herói deu a eles se tornou inútil, então eles vão ter que procurar basicamente no pelo. Nisso temos um flashback de antes deles irem até a floresta. O grupo do herói estava pedindo desculpas pelo que aconteceu, mas Tanya não estava enxergando sinceridade nas suas palavras, e quase dá uns tapas nesse chupeta de novo. Kanade pergunta se Rain perdoou eles, e ele diz que sim, que tá bem mais leve agora, depois da surra que eles deram. Indo ao que interessa, Arius conta que o escudo está na posse de monstros que habitam as profundezas da floresta, e que o escudo é indispensável para conseguir derrotar o Lorde Demônio. E como sempre arrogante, tenta até dar ordens em nosso protagonista, mas Kanade e Tanya já colocam ele no devido lugar, e ainda por cima recebem um carinho do nosso protagonista. Voltando à floresta, nosso trio começa a discutir se realmente devem ajudá-los, já que mesmo sem eles, talvez eles consigam derrotar o Lorde Demônio sozinhos. Rain faz carinho de novo na cabeçola das duas, e diz que ficou feliz que elas fiquem bravas e tentem defendê-lo, mas ele quer ajudar Arius, pois ele é o único que pode derrotar o Lorde Demônio. Rain chama um pássaro e pretende usar o poder da assimilação novamente, assim ele consegue ter a configuração da floresta olhando por cima. Ele vai dar uma olhada junto com outros pássaros e, tendo a floresta em mente, ele volta ao seu corpo. Eles então começam a andar e, passando um tempo, notam que voltaram ao ponto de partida, para o mesmo lugar que haviam marcado. Raciocinando um pouco, Tanya nota que há algo a mais nessa floresta, e nisso ela utiliza uma magia chamada Buscador de Materiais, assim conseguindo encontrar o problema. O motivo de estarem se perdendo é pelo fato de existir uma árvore, emitindo magia ilusória. Ela estabelece um campo mágico expansivo que permeia o cérebro do alvo, ou seja, eles estavam andando em círculos. Tanya pede a Kanade para dar uma bicuda e derrubar a árvore, já que ela estava projetando a barreira. Rain até tenta encontrar um outro meio de desativar a barreira, sem ter que derrubar a árvore. Mas Kanade parte para cima da árvore para derrubá-la, e quando está prestes a acertar, eles começam a ouvir uma voz dizendo: "Deixem este lugar", repetidas vezes. E então aparece uma garota por dentro da árvore, e essa garota é uma fada. Assim como Tanya e Kanade, ela também é de uma espécie suprema, que são especialistas em feitiços, com poder mágico ainda maior que os dragonoides. Os humanos não viam uma fada há cerca de 200 anos, já que pelo fato deles tentarem defender os recursos das florestas, se tornaram inimigos, e por conta disso, as fadas desprezam os humanos. Rain tenta acalmar a garota, mas a fada diz que se eles não saírem dali, ela vai removê-los à força. Nosso grupo então sai correndo, decidindo recuar por enquanto. Kanade diz que a espécie fada não é assim, que costuma ser calorosa e acolhedora, e então eles especulam que pode ter acontecido alguma coisa para estar o tratando dessa forma. Tanya e Kanade até tentam bolar um plano para derrubar a barreira, mas Rain, passivo como sempre, diz que não quer utilizar força e que quer tentar conversar novamente com a fada. Eles retornam até a árvore e novamente a garota pede para eles meterem o pé dali. Ela ameaça atacar Rain e ele fala: "Quer atacar, ataca. Se isso vai construir confiança entre nós, eu aguento o pancadão." E como ele é um gentleman, ele pede para acertar apenas ele e não machucar as duas waifus ali atrás. A fada não tá nem aí, ela invoca os feitiços e taca umas flechas ilusórias no nosso protagonista. E ele diz que só quer conversar com ela. Ela fica surpresa por ele não ter fugido e pergunta se ele é realmente humano, já que os humanos que ela conhece roubaram e pisotearam as terras dela. Rain começa a militar, defendendo os humanos, e pede para que ela confie nele, mas não dá muito certo, ela não tá nem aí, e conjura os feitiços para atacar ele de novo. Nisso, Kanade e Tanya entram na frente para defendê-lo, e a fada cancela o ataque. As duas então começam a tentar convencer a fada de que Rain é uma boa pessoa. Kanade falou até da vez que ele a salvou quando estava em perigo.
A fada fica meio perdida e ao mesmo tempo curiosa, e diz que nunca conheceu criaturas como eles. Ela então pergunta o nome de Rain e se apresenta ao nosso grupo. Seu nome é Sora. E ela opta por ouvir o que eles têm a dizer. Eles contam então sobre o escudo da verdade e que a barreira estava atrapalhando eles. Sora então diz que não pode desativar a barreira, já que essa barreira corta caminho para a Vila das Fadas, e que desativando ela estaria expondo os companheiros ao perigo. Tanya questiona sobre os monstros que estão com o escudo da verdade, e Sora conta que na real quem protege o escudo da verdade são as fadas, e que se for necessário o escudo para derrotar o Lorde Demônio, então ela pode dar o escudo a eles. Nisso ela dá meio que um teleporte para a Vila das Fadas, pega o escudo e volta com ele em mãos. Sora tem ódio pelos humanos, mas seu ódio é ainda maior quando o assunto é monstros. Sua missão nunca foi tão fácil. Sora entrega o escudo da verdade ao nosso protagonista, e Rain tenta agradecê-la de alguma forma, mas ela nega e diz que apenas estava obedecendo um antigo pacto, feito entre as fadas e o grande herói anterior, por isso entregou o escudo a ele. Com a missão concluída, só resta ao nosso grupo retornar até o herói, e quando começaram a ir em direção, Rain nota que havia algo estranho com Sora, e volta para perguntá-la se havia algo a incomodando, e que dependendo do que seria, eles podiam ajudá-la. Sora até tenta não envolver Rain e as meninas no problema, mas Tanya dá o papo reto pra ela e fala que Rain é bonzinho a ponto de fazer ela perder a paciência e que ele não seria capaz de aceitar um não. Sora então começa a contar que tem uma irmã gêmea chamada Runa e que apesar da personalidade dela ser o oposto da dela, elas se dão bem. Alguns dias atrás, elas estavam fora da barreira de segurança e se encontraram com um monstro que trabalha pro exército do Lorde dos Demônios. E após não conseguirem derrotar ele, o monstro capturou Runa. O nome desse monstro é Cavaleiro das Sombras, que é um monstro de rank C e que normalmente seria derrotado por uma espécie suprema. O problema é que eles anulam poderes mágicos e sofrem danos apenas por ataque físico. As espécies das fadas basicamente só utilizam magia, então naturalmente eles são os piores oponentes para Sora e para sua irmã. Em troca de sua irmã, o cavaleiro pediu que ela retirasse a barreira mágica, mas Sora não poderia fazer isso, colocando seus companheiros em perigo. Ela até chegou a pedir ajuda do líder da Vila das Fadas, mas ele teve a cara de pau e soltou um: "Se vira, já que foram vocês duas que erraram ao sair da segurança da barreira." E ela ficou muito triste com isso, e começa a chorar, dizendo que não pode simplesmente abandonar sua irmã. Rain dá aquele suporte maroto pra fadinha e pede pra ela ficar tranquila, que ele vai trazer a irmã dela de volta, custe o que custar. Sora passa as informações da localização do Cavaleiro das Sombras pro nosso grupo, e Rain pede para que ela não vá junto, pois o monstro podia fazer algo se visse ela junto deles. Rain e as garotas encontram um monstro, que estava junto da refém, e eles começam então a agir conforme o plano que haviam bolado. Nosso prota chega atacando uma bola de fogo no monstro, mesmo sabendo que ele era imune à magia. Serviu como distração, para Kanade surpreender o monstro e dar-lhe um porradão nele. Rain vai para cima também, e o monstro pergunta se ele era o grande herói, e ele responde que ele nem se compara com o chupeta do grande herói. O Cavaleiro das Sombras nota que foi Sora que havia enviado eles até lá, e ele tenta atacar a refém, mas obviamente que nossa dragãozinha não vai deixar, né? Ela solta a refém e sai com ela no colo. Rain e Kanade juntos começam a lutar com o monstro, que até tenta soltar um ciclone gigantesco, e Rain sabe que se prolongarem mais a luta, a floresta será destruída. Ele então tem uma ideia e começa a invocar as Beedrills para ajudar ele. Sabendo que o efeito paralisante não funcionaria, ele vai usá-las como distração. Enquanto elas o distraem, Rain usa a magia em Kanade, chamada Boost, e ela parte para cima do cavaleiro, e sem dó nem piedade, dá uma chapuletada na barriga do monstro, que não aguenta, e vai de base. Derrotando o cavaleiro, Kanade pergunta a Rain que magia era aquela que ele usou, já que ela se sentiu muito mais forte. E ele diz que é um feitiço de domadores de fera, e assim que é usado, aumenta temporariamente as habilidades naturais. Eles então retornam até Sora, com sua irmã Runa, e ambas agradecem Rain, Kanade e Tanya por ajudá-las. Quando Kanade diz que finalmente agora elas podem viver juntas de novo, Sora diz que elas não querem mais conviver com o pessoal da vila, que abandonaram Runa e não quiseram ir salvar ela. Porém elas viveram muito tempo na Vila das Fadas e não sabem nada sobre o mundo exterior. Perdidaças! Eis que Kanade então tem a brilhante ideia das duas irem junto com eles. Tanya e Rain concordam com a ideia. E Sora, apesar de não confiar totalmente nos humanos, nosso protagonista mostrou a ela que alguns ainda se salvam. Então já que é com ele, então ela gostaria de sair em uma viagem sim. Runa e Sora soube que Tanya e Kanade fizeram um pacto com o nosso prota, então elas pedem que ele faça com elas também.
Obviamente que Rain não ia negar, né? E sim, agora ele tem 3 espécies supremas domadas. Já pode até pedir música no Fantástico, rapaziada. Ele taca o pacto nelas e forma o vínculo com as 2 fadinhas. Fazer um pacto com 2 espécies supremas ao mesmo tempo é exaustante. Rain fica um pouco tonto, mas deu tudo certo. Nosso Proto e as meninas retornam até o grupo dos heróis, com o escudo da verdade, e surpreendem eles por demorarem apenas 2 dias para completarem a missão. Como sempre arrogante, o grande herói começa a dizer que o escudo poderia ser falso, e pede para a curandeira avaliar. E obviamente que não era falso, né? Entregando o escudo, Rain pede o pagamento de 20 moedas de ouro, que prometeram a ele para essa missão. E assim que recebe o pagamento, ele pega a grana e vai indo embora. E antes dele ir embora, o cabeça de bola de cristal pergunta a Rain se ele gostaria de voltar pro grupo deles. Que cara de pau, né? Só de ouvir isso, a loirinha começa a ter um chilique, que não deu permissão para isso. O careca ainda oferece a ele um bom salário, um melhor tratamento. Mas só de ouvir isso, o Rain já fica cabreiro. E obviamente que ele não vai trocar um harém por um grupo de mal-agradecidos, né? O Saitama até tenta apelar, falando que quando derrotarem o Rei Demônio, ele teria posição social, fama e riqueza. Mas o Rain responde que não precisa disso. O que ele realmente quer, ele já tem. Que são essas waifuzinhas viajando com ele, né? Assim que ele sai da sala, o antigo grupo dele começa a falar um monte de groselha. E o grande herói começa a se remoer, dizendo que não consegue esquecer do espanco que ele tinha levado, e que ele quer eliminar nosso protagonista, a todo custo. Lá fora, Rain e as meninas começam a questionar se realmente apenas o grande herói conseguiria derrotar o Lorde Demônio. Rain então diz que antigamente, o primeiro grande herói fez um pacto com os deuses, para estar derrotando o Lorde Demônio, e acabou tomando o sangue dos deuses. Assim, com os poderes deles, o grande herói derrotou o Lorde Demônio. O sangue dos deuses no corpo do grande herói faz com que não tenha limites para evoluir, assim, continuando a aumentar sua força. Com o tempo, será suficiente para derrotar o Lorde Demônio. Isso é o poder rompedor de limites, e apesar de hoje, o grande herói que o Rain espancou estar fraco, com o tempo ele vai estar ficando overpower. Sora e Runa diz que Rain é basicamente igual ao grande herói, já que ele tem a destreza dos espíritos de gato, as proezas mágicas dos dragonoides e o poder mágico das fadas. Ele já ultrapassou os limites de um ser humano comum. Elas então perguntam se ele tem o desejo de lutar contra o Lorde Demônio. E Rain diz que terá que pensar sobre, já que essa era a intenção dele quando entrou pro grupo do herói. Mas ele fala que esse desafio não é como os outros trabalhos que fizeram anteriormente. Vai envolver a vida de muitas pessoas, e que apesar de tudo, ele não é tão forte, a ponto de tomar a decisão imediata, então pensará no assunto. E ele começa a pensar o que fará a partir de agora, qual será o seu objetivo a seguir. Afinal, a hora de escolher o seu caminho pode estar se aproximando. E fim de episódio, pessoal. Ansioso pelo próximo para saber qual poder ele vai ter ganhado dessa vez, hein? Caso você esteja gostando da saga do Domador de Feras e queira que eu faça a parte 5, deixa aqui nos comentários para eu saber o feedback, fechou? Então se puder, fortalece no like e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e tamo junto!